Um concurso de frases, o que isso pode ter de mais, né? Parece algo simples, talvez até inofensivo. Mas e se eu disser que essa ideia, que parece pequena, virou uma ferramenta de luta superpoderosa para as trabalhadoras da saúde lá em Sergipe? Pois é. Vamos entender como a iniciativa de um sindicato conseguiu dar voz para quem, no dia a dia, cuida de todos nós. Então, fica essa pergunta no ar. O que uma única frase, escrita por uma trabalhadora, pode realmente mudar? Parece pouco, não é? Às vezes soa só como um desabafo, mas a gente vai ver que, quando essas palavras se juntam, elas podem se transformar numa força de mudança incrível. Bom, para a gente entender de verdade o poder que essas frases tiveram, precisamos dar um passo atrás e olhar para o contexto, sabe? Entender o peso, que muitas vezes é invisível, que as mulheres carregam. E isso é ainda mais intenso na área da saúde. E olha só estes números, eles falam por si só. Na enfermagem, 85% são mulheres. No serviço social, 93%. A verdade é que a saúde no Brasil tem sim um rosto predominantemente feminino. E guardar essa informação é fundamental para a gente entender todo o resto. Agora, este número aqui, 11. O que será que ele significa? 11 são as horas a mais que as mulheres no Brasil toda semana dedicam aos cuidados com a casa e com a família, se a gente comparar com os homens. Pensa bem, isso é quase uma jornada de trabalho extra no fim do mês, uma jornada não remunerada e invisível. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Aquela história de jornada dupla não é só uma teoria, sabe? É a pura realidade. É saber que o descanso de verdade nunca chega. A folga do hospital, na prática, é só o começo do segundo turno em casa. Foi exatamente nesse cenário que surgiu a iniciativa do Sindicerre, o Sindicato de Sergipe. Eles criaram um concurso cultural que, olha, não era só para celebrar não. A grande sacada foi dar voz, foi ouvir o que essas trabalhadoras tinham a dizer. A proposta era bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. As participantes precisavam completar a frase "Ser trabalhadora da IBSER é". E só para contextualizar, a IBSER é a empresa que administra os hospitais universitários federais, tá? Então, foi um convite bem direto para elas expressarem a realidade do dia a dia no hospital. E o resultado? 34 trabalhadoras toparam o desafio. Pensa só, 34 mulheres, no meio daquela correria toda, pararam para colocar no papel o que sentiam. Só esse número por si só já grita uma coisa: a necessidade e a vontade que elas tinham de serem ouvidas. Certo. Agora a gente chega no coração da história. O que será que essas vozes disseram? Vamos dar uma olhada em algumas das frases que ganharam, porque elas são um retrato muito vivo da realidade delas. Vamos começar com o quinto lugar, uma frase que captura bem aquela dualidade, sabe? Entre o cansaço e o propósito. Chegar cansada, sair mais cansada, mas ainda assim voltar no outro plantão com o coração cheio de missão. Uau, é exatamente isso. É o cansaço físico, o esgotamento emocional, mas ali, lado a lado, tem uma dedicação que vai muito além da profissão, né? Agora, vamos para o terceiro lugar, que fala sobre a complexidade que é o trabalho na área da saúde. Unir ciência, cuidado e humanidade. Olha que síntese perfeita. Não é só sobre técnica, sobre procedimento. É sobre essa força que consegue equilibrar o conhecimento científico com a compaixão em cada atendimento. E agora, o primeiro lugar, a grande vencedora. Uma frase que é quase uma poesia, de tão poderosa. Ela conseguiu resumir a experiência de muitas. Ser ponte. Que imagem forte, né? É ser essa ligação entre a dor e o alívio, entre o medo e a esperança. E o mais importante de tudo, lembrar que um prontuário não é só um papel. Ali tem uma história, tem uma vida. O mais interessante é que, quando a gente pega todas as 34 frases e olha para elas em conjunto, elas deixam de ser só respostas individuais, sabe? Elas viram uma coisa só, um grande retrato coletivo, um mosaico que mostra a experiência de todas elas. E essa análise do todo nos dá um perfil bem claro. Temas que se repetem. A missão, o propósito, aparecem o tempo todo. Mas junto vem a exaustão. E também o orgulho de estar no serviço público, a resiliência, a esperança. Juntas, essas palavras contam uma história única e muito potente. E é aqui que vem o pulo do gato. A parte mais importante. Como é que o sindicato pega tudo isso, essas frases tão pessoais, e transforma numa ferramenta para a luta de todo mundo? Porque, como eu disse, isso não foi só um concurso. Essa imagem aqui deixa a genialidade da estratégia muito clara. Normalmente, um concurso cultural busca o quê? Engajamento, prêmios, mas a visão estratégica do sindicato foi outra.
O objetivo era mobilização. O resultado final não era só um troféu, mas sim ter em mãos demandas reais, argumentos fortes para levar para a mesa de negociação do acordo coletivo de trabalho. É lá que a luta por melhores salários e condições realmente acontece. E este passo a passo mostra direitinho como a mágica aconteceu. Tudo começa com a experiência de uma única trabalhadora. O sindicato junta tudo e transforma isso numa voz coletiva. Essa voz, então, vira uma prova, uma evidência estratégica. E no final, essa evidência se torna uma demanda de todo mundo, usada para lutar por direitos e melhores condições lá no Acordo Coletivo de 2026/2027. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição que essa jornada, de uma simples frase até uma luta coletiva, nos ensina sobre cuidado e sobre trabalho? E a resposta é poderosa. A gente ouve o tempo todo que autocuidado é algo que se compra, um produto, uma viagem, mas a verdade é que, para resolver a sobrecarga e a exaustão dessas mulheres, a solução não está na prateleira. O verdadeiro autocuidado é um direito, e um direito que se conquista coletivamente. É exatamente aí que a organização coletiva faz toda a diferença. O Sincer Sergipe está na linha de frente, criando esses espaços para diálogo, transformando as histórias individuais em força coletiva. A mensagem é muito clara, especialmente para as trabalhadoras dos hospitais universitários de Aracaju e de Lagarto. Quando cada uma se envolve, a luta de todas por valorização e por melhores condições de trabalho fica muito, muito mais forte. Essa história toda nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A sociedade inteira depende desse trabalho de cuidado, mas ele raramente é reconhecido ou remunerado como deveria. Então, fica a questão. Se cuidar é um trabalho, e a gente viu que é, e muito, qual é o seu verdadeiro valor?